A paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós estamos já nos capítulos 21 e 22. Jesus já está na Judéia, Jesus já está em Jerusalém e agora ele enfrenta alguns desafios. Vamos ver. Depois das conversas que ele teve, que nós contamos para os amados nos vídeos anteriores, agora Jesus passa a contar algumas parábolas. Uma das parábolas que Jesus conta neste encontro que ele teve com os religiosos, saduceus, fariseus, os anciãos, enfim, foi a dos dois filhos, a parábola dos dois filhos. Então Jesus conta que um fazendeiro tinha dois filhos e ele pede para o primeiro, pede para os filhos que eles vão trabalhar na vinha. O primeiro filho promete que vai fazer, mas não faz. Ou seja, ele enrola e acaba não fazendo absolutamente nada na vinha do pai, né? Aliás, nunca fez nada. Jesus está comparando, igualando aos religiosos. Aqueles que dizem que vão fazer, aqueles que dizem que obedecem, aqueles que falam as coisas que são apenas aparência. É uma justiça própria, não é uma justiça de verdade. E esta forma de agir impede que eles respondam a qualquer chamada ao arrependimento. Esse trabalhar na vinha é produzir frutos espirituais. O segundo filho diz que não vai. Ele se nega, ele não quer fazer. Entretanto, depois ele pensando melhor, ele muda de ideia. Ele vai então e acaba trabalhando na vinha do seu pai. Estes são os publicanos, estes são os pecadores, estes são todos aqueles que de início estiveram longe de ser justos, longe de serem espirituais, longe de serem do reino do Senhor. Mas eles se arrependem como um resultado de uma pregação. A pregação daquele que veio antes de Jesus. Quem veio antes de Jesus? João Batista veio antes. Então, este arrependimento, ele faz a diferença entre aquele filho que promete que faz, mas nunca faz, e aquele filho que primeiro diz que não faz, acaba se arrependendo e fazendo o que é pedido, né, pelo seu pai. Então o arrependimento aqui para Jesus é mais importante do que a natureza de judeu. Eu sou israelita, eu sou do povo de Deus, então eu vou ter apenas os benefícios. Não é isso. O arrependimento, o andar com o Senhor, o andar nos seus mandamentos, isto é mais importante do que esta reputação, esta nacionalidade. Deus valoriza uma obediência que acontece. Não uma obediência de falar, mas uma obediência de fazer. Não é palavra que vai fazer. João veio no caminho da justiça e eles não creram em João, mas os que acreditaram, os que ouviram João, os que se arrependeram, os que estão ouvindo o Senhor, estes que mudaram de atitude, esses que viram uma atitude, uma resposta positiva, né, que está sendo dada à mensagem de João e à mensagem de Jesus, estes
sim, estes vão ter os benefícios todos que estão sendo apregoados. Depois ele fala mais uma parábola, a parábola dos lavradores. Essa parábola, ela acontece aqui em Isaías 5, verso 1, verso 2. Isaías 5, 1 e 2 diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil, e cercou-a, e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse frutas, uvas boas, porém deu uvas bravas. Se o amado ler o verso 3 ainda, diz assim: agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha que eu lhe não tenha feito? Por que, esperando eu que desse boas uvas, veio a dar uvas bravas? Bom, agora, o que vai ser feito? O profeta Isaías diz: ele vai tirar a sebe para que sirva de pasto. Ele vai derrubar a parede para que seja pisada. E a tornará em deserto. Ela não vai ser podada, não vai ser cavada. Ela não vai ser melhorada, porque já passou o tempo disso. Já é outro. Nela vão crescer sarças e espinheiros. E as nuvens, o Senhor dará ordem para não derramar chuva sobre ela. Amados, nesta parábola, a vinha é Israel. O Senhor arrumou um lugar bom, o Senhor plantou, o Senhor cevou, o Senhor cavou, o Senhor irrigou, o Senhor colocou adubo, o Senhor preparou. O Senhor é o proprietário. É Deus. Os lavradores, os arrendatários, são os líderes religiosos de Israel. Os servos enviados para receberem os frutos são os profetas. E o que esses lavradores fizeram nesta parábola? Não deram bola, não apresentaram frutos. E o que mais? Além de não apresentar os frutos, eles ainda perseguiram os mensageiros que o dono da vinha mandou. E quando o dono da vinha manda o próprio filho, porque ele achava que se ele mandasse o próprio filho, o filho do dono da vinha, que é Jesus, o Messias, se ele mandasse, eles iriam observar, e iriam dar frutos. Mas o que aconteceu, amados? Aconteceu que eles rejeitaram todos os mensageiros. Muitos dos mensageiros foram mortos. Não se respeitou nem mesmo o filho do dono da vinha, Jesus, o Messias. Este Messias também haveria de ser morto por estes lavradores iníquos que não só não deram a resposta, de produção, como também perseguiram os mensageiros e o filho do dono da vinha, matando, inclusive. Então, segundo Isaías, o que vai ser feito? Vai ser destruído. Vai ser destruído. E é interessante que a história de Israel, ela é marcada por essa rejeição. O Senhor faz, eles rejeitam. O Senhor faz, eles reclamam. O Senhor faz, eles desdenham. O Senhor faz, eles não estão nem aí. Eles perseguem mensageiros. Eles perseguem o filho. Eles perseguem e matam. Eles não dão bola para aquilo que eles estão recebendo. Pois bem, tudo será destruído. Tudo será queimado. Tudo será absolutamente
completamente retirado deles. E aí, uma outra nação, outro povo vai ser chamado para fazer parte do povo de Deus. Por quê? Porque a história de Israel é uma história de rejeição. Mas a mensagem de salvação, ela tinha que ser oferecida em primeiro lugar para eles. Quando eles recusaram, então agora o restante será chamado. Como nós vamos ver, existem parábolas aqui que o Senhor conta explicando isso. Ora, na mesma oportunidade, eles questionaram a autoridade de Jesus. Com que autoridade você está fazendo isso? E Jesus diz, bom, eu vou perguntar para vocês. Eu respondo se vocês me responderem. Com que autoridade João fazia o que fazia? João foi um profeta e ele foi um mensageiro que abriu as portas. Ele foi o Elias que haveria de vir primeiro à frente, preparando o caminho para o Messias. Ele foi o precursor do Messias. Em consequência disso, o batismo de João era um batismo que vinha do céu, com a autoridade do céu. Portanto, a autoridade de João é a autoridade dos céus. A autoridade de Jesus é a autoridade dos céus. Diretamente, Jesus exercia uma autoridade direta, divina. João exercia uma autoridade que lhe havia sido confiada, porque ele veio à frente. João foi o precursor do Messias. O seu batismo era, portanto, do céu. As duas autoridades vinham de Deus, uma de forma direta e a outra de forma indireta. Jesus, ele está ensinando aqui que ele é o Messias e ele age com autoridade divina. Ele é o Messias que foi apontado pelos profetas. Ele estava destinado a ser morto fora da vinha de Israel. Ele estava destinado a fazer a obra do Senhor. Então, de todos os profetas que vieram, o Messias é o último, é o máximo de uma longa série de rejeições dos profetas. Profetas que Deus enviava ao povo, o antigo Israel, e Israel rejeitava. E é por isso que ele perde o direito de receber as bênçãos pertencentes a este novo reino, a esta nova aliança que estava sendo feita na presença, na pessoa de Jesus. Estas bênçãos, portanto, elas seriam postas à disposição de um outro povo. Um povo que não era exclusivo do Senhor. O Senhor estava abrindo os braços para povos e nações de todas as raças, de todos os lugares. E estes que eram assassinos do Filho de Deus, estes seriam destruídos. Jesus usa uma metáfora aqui que está em Salmos 118, 22 e 23, que é a pedra que os edificadores rejeitaram. Esta torna-se a pedra de esquina, a pedra angular. Da parte do Senhor se fez isso, diz o salmista, e maravilhoso é aos nossos olhos. O que é essa pedra de esquina? Ele diz que a pedra de esquina é ele. O que acontecia? Toda vez que uma construção estava para ser feita, havia a colocação de uma pedra, que é a pedra da esquina,
aqui está colocada, né? Aqui é um esqueminha de como é que eles fazem. E aqui o amado está vendo uma fotografia de uma pedra de esquina. Então era uma pedra que essa pedra vai lá para dentro, vem para cá. Essa pedra, que é a pedra de esquina, ela servia para dar sustentação a todo o edifício. O edifício era construído em cima desta pedra. Então, esta pedra, ela era a pedra angular, a pedra que servia de suporte, de sustentação para todo o reino de Deus, para a igreja do Senhor. Esta pedra, ela se tornaria para estes que se achavam superiores, arrogantes, que achavam que só porque eram israelitas eles não precisavam fazer mais nada, esta pedra se tornaria a pedra de tropeço, ou seja, em vez de ser sustentação, seria ocasião de queda. Então é disso que Jesus está falando neste capítulo. A incredulidade deles, meu amado, era uma incredulidade moral, não era intelectual, porque eles sabiam muito bem, eles conheciam a lei, eles ensinavam a lei, eles declaravam a lei e decoravam a lei desde criancinha. Então não é falta de conhecimento, é falta de moral mesmo. Quem rejeita a verdade, que conhece, né, que está nas Escrituras e que estudou isso a vida inteira, dificilmente vai aceitar uma revelação, a revelação que o Senhor está trazendo, porque ele não aceita nem o que ele conhece, quem dirá o que está vendo com base naquilo que ele deveria conhecer. Jesus está expondo aqui uma desonestidade. As autoridades religiosas eram desonestas, não só consigo mesmas, mas também para com toda a população. E faziam a população errar, faziam a população se desviar do que era certo. Isto por quê? Isto porque eles queriam manter o status, a posição e a influência. Pois bem, uma coisa interessante aqui em Mateus é que quando Jesus está falando isso tudo, Mateus explica que Jesus não morre na cidade de Jerusalém. Ele morre fora dos muros de Jerusalém. E isto foi explicado lá em Hebreus. O autor de Hebreus, ele fala em 13:12, ele explica isso, né? O Senhor, então, ele cumpre um ritual que era dado em Levítico. A lei determinava que os animais que eram sacrificados pelo pecado do povo deveriam ser levados fora do acampamento, fora da cidade, e eram mortos lá fora. Sua carcaça era levada lá para fora. Então, o que Jesus está dizendo? Jesus não está morrendo pelos pecadores? Sim. Então, ele está cumprindo o ritual no sentido de que o seu sacrifício vai ser fora da muralha, fora dos muros da cidade. Isso significa fora da cidade. Então, ele é apresentado aqui como sacrifício pelos pecados. Só que não é o pecado só de Jerusalém. A execução fora da cidade é um sinal de condenação, exclusão da comunidade. Significa que quando ele é sacrificado fora, quer dizer que ele assume uma condição de rejeitado, de marginalizado, de pecador. E ao morrer, ele é, portanto, o sacrifício pelo pecado. E não é só por Jerusalém, porque como ele morre fora de Jerusalém, fora dos muros de Jerusalém, ele alcança todas as pessoas. Então,
Por isso é que Jesus não foi morto dentro dos muros de Jerusalém, mas ele foi morto fora dos muros de Jerusalém. E agora Jesus conta uma parábola, mais uma. E ele, na verdade, ele está estendendo a parábola dos lavradores maus. Ele está explicando mais profundamente ainda o resultado de tudo aquilo que foi dito lá em relação aos lavradores que eram lavradores iníquos, maus. Aqui é a parábola das bodas. Quando um rei prepara o casamento do seu filho e convida todas as pessoas para virem celebrar com ele as bodas do seu filho. Quem está preparando esse rei aqui é Deus. Ele está significando Deus, ele está representando Deus. Os convidados, os primeiros convidados, estão representando Israel. Portanto, o seu filho é o Messias, é Jesus. Estas bodas, elas estão significando aqui um costume daquela época. Se festejava, se fazia um noivado, um casamento para o príncipe quando ele fosse entronizado, quando ele recebesse o reino. Então, o que o rei está dizendo? Olha, este príncipe é que vai reinar. Este príncipe é que tem o reino. O príncipe é Jesus. Ele estava sendo entronizado nesta festa. O reino estava sendo estabelecido. O reino de Deus estava sendo estabelecido. Isso significa que a recusa do convite não é só uma recusa. Ela é muito mais grave. É uma rejeição. E rejeitar o convite do rei para entronizar um filho seu no trono é um insulto muito sério. Significava que eles não reconheciam a autoridade do filho e eles não queriam prestar lealdade ao filho. Eles não estavam preparados para essa transformação espiritual. Eles estavam preocupados com as coisas da vida, as coisas de menor importância da vida, e não as exigências espirituais. Nós vamos ver aqui 3 tipos de recusa. Aquele que recusa porque ele quer desfrutar das coisas que ele tem, ele não quer compromisso, ele não quer responsabilidade, ele quer apenas o bem bom do que ele já tem. Também existe aquele que está tão atarefado com as coisas da vida que não tem tempo para Deus. Ele não quer nem saber de Deus. Ele está preocupado com as coisas materiais dele, com os ganhos, com o comércio dele. Mas existe um terceiro grupo que se opõe ao novo rei, à entronização do príncipe. E eles fazem isso deliberadamente. Eles não querem as coisas de Deus. Tanto não querem que eles perseguem os seus mensageiros, eles perseguem os profetas e os matam. E matam inclusive o seu filho. Então o que nós vemos aqui é uma parábola que mostra qual é o fim desta oposição. Os que rejeitam o convite vão receber juízo divino. Então essa destruição virá sobre Jerusalém e sobre o sistema religioso que rejeitou o Cristo, que rejeitou o Messias. E aqui, então, o convite é estendido para todo mundo. É por isso que nós ganhamos convite. Nós ganhamos convite porque os convidados originais não foram. Então, se estende o convite para todo mundo. E aí você me pergunta, então quer dizer que
Se eles tivessem ido, nós não seríamos salvos? Claro que seríamos, mas depois deles. Como eles recusaram, agora vamos nós, antes. E alguns deles é que aceitaram o convite e vão. E aí ele conta a história dentro da festa agora. Ele encontra alguém que não tem as vestes nupciais. Veste nupcial era uma veste branca, talar, que era diferente das vestes do dia a dia. Era uma roupa de festa. O que acontece com a pessoa quando ela é encontrada dentro da festa com uma roupa que não é de festa? Significa dizer que ele nem se deu o trabalho de trocar de roupa para ir para a festa. Então, meu amado, o chamado não é de qualquer jeito. A graça que se oferece para participar do banquete exige que se transforme. Não basta aceitar o convite. É preciso mudar as vestes. É preciso usar vestes santas, vestes de festas. E o que é mudar as vestes? É aceitar as exigências espirituais. Quem não entrou pela porta, quem entrou do jeito errado, não vai ficar na festa. Vai ser jogado fora, onde haverá choro e ranger de dente. Portanto, no reino de Deus, nas bodas do Cordeiro, só entrará aquele que muda as suas vestes, que se está adequado às exigências espirituais da festa. E aí, os fariseus e os herodianos se achegam a Jesus para mais uma armadilha. E eles perguntam, então, fariseus, nós já ouvimos falar, são os escribas da lei, são aqueles que eram versados na lei, eles conheciam a lei de cabo a rabo, eles conheciam tudo sobre a lei. E o que são os herodianos? Os herodianos são aqueles que estavam de acordo com Herodes. Herodes era o governante daquela região toda. E eles, então, em vez de estarem a favor das coisas de Deus, eles estavam a favor dos poderosos. Então, os herodianos eram estes. E eles tentam fazer uma armadilha para Jesus. E eles dizem, é lícito pagar imposto? E eles fizeram isso pensando o seguinte, se Jesus diz, não é lícito, então eles iriam dizer, os herodianos iriam dizer, está aqui um rebelde, vamos puni-lo. Se ele dissesse, não, é justo, então o povo iria se voltar contra eles não têm apoio popular. Então eles deixaram Jesus numa situação bastante delicada. Como Jesus, ele não podia dizer que ele não poderia dizer nem que sim, nem que não. O que Jesus fala? Jesus diz assim, deixa eu ver uma moeda com a qual se paga o imposto. E eles mostraram esta moedinha que está aqui embaixo. Essa moeda aqui. Esta moeda é o denário, que os romanos utilizavam também. Então, olha aqui, ó. Ele disse, de quem é essa efígie? De quem é esse rosto aqui? E as pessoas disseram, é de César. Então, Jesus disse, então, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Significa dizer, meu amado, que o cristão, que aquela pessoa que acredita em Deus, que segue a Jesus, ele tem também responsabilidade civil. Ele tem. Mas a autoridade humana, ela tem direito limitado. O que é de César, para César. O que é de Deus, para Deus. E Deus tem um poder muito superior, muito maior do que César. Amém, amados?
Bons estudos!